Fala galera, tudo bem? Bruno aqui. E olha só que hoje, além da gente fazer um react junto sobre a nova propaganda aqui do Mercado Livre que usou 100% de IA, eu vou tentar replicar ela. Então vem que hoje o encontro é bom, a gente vai falar um pouco sobre esse mercado que está em ascensão, eu vou dar dicas, vou trazer coisas de legislação e é claro que também eu vou mostrar como que a gente pode fazer algo muito próximo disso com o que a gente tem de IA, beleza? Então se você chegou do nada aqui, faz a inscrição do canal, ativa as notificações, eu sempre estou trazendo o melhor da IA, desde viral até coisas como essa, para você fazer cascar dinheiro bufunfa. Então eu te espero aqui para resenhar nos comentários e eu conto muito com o seu like, com o seu hype, para entregar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Esse conteúdo é um conteúdo que eu costumo dizer que ele vale ouro, principalmente para você que quer fazer grana. Nem sempre a grana é sobre você ficar fazendo viral. Às vezes é sobre você fazer propagandas como essa que as agências já têm feito. Então bora ver essa propaganda sensacional. Eu vou tocar ela aqui, tá? E depois eu vou voltar ela um pouquinho, só trazendo alguns pontos importantes dela, tá? Então bora assistir juntos. Como diria na minha época, dá o play maca, né? Quem lembra disso, comenta aqui. Bora lá. Muito bom, gente. Essa propaganda, ela deu um trabalhinho, tá? E quando a gente olha para as agências fazendo esse tipo de construção, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é aqui a chamada aqui embaixo, tá? Eu sempre falo para vocês que é muito importante as propagandas que tem IA vir com o display ali, uma informação, né? Ó, as imagens geradas por inteligência artificial. Nenhum animal real foi utilizado nesta produção. A posse, o manejo, etc, etc. Tudo isso aqui é muito importante você trazer, ainda mais quando ele está falando com animal, né? Porque isso daqui tem órgãos competentes que proíbe, né? Então tem uma lei. Agora, com a IA, isso fica muito mais fácil de ser feito. Ficou muito bonita essa propaganda, tá? Então a agência que fez está de parabéns. O que a gente consegue entender aqui, que eu já vou trazer de macete para você, tá? Não sei se você reparou, mas as cenas elas são rápidas e são cortadas. Por quê? Porque a IA delira. E no processo profissional de se fazer propagandas com IA, qual é a dica que eu vou falar para você? Profissionalmente, com o roteiro pronto, é cena a cena, é ângulo por ângulo, é take por take. Não tem outro jeito. Se você vai trabalhar profissionalmente, tem que ser feito dessa forma. Por que, Bruno, que tem que ser feito dessa forma? Porque se você está prestando serviço para alguém, ele vai chegar para você e vai falar assim, ó, vamos acompanhar essa propaganda, ó, na hora da validação. Eu sou cliente, estou validando esse vídeo. Ah, não gostei dessa cena aqui. Vamos mudar essa cena aqui. Então, se você pega uma IA que faz todo o processo, você perde essa parte. E aí você acaba perdendo todo o projeto. Se você vai fazendo cena a cena, você consegue ter um controle maior do ambiente. Se o cliente não gostar dessa cena, é só você gerar outra e tá tudo certo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. E você reparou que as cenas são rápidas e são cortes rápidos? Pois é, a gente gera na IA, ela vai durar até 8 segundos. Muita gente fala para mim, Bruno, eu quero fazer vídeos longos, eu quero dar um clique e ele entregar 12. Esquece isso, meu amigo. Tenha controle da cena. É um diretor de cena aqui, tá? Você virou um diretor de cena. Você vai fazer acontecer. Por isso que eu falo que pessoas que dominam o roteiro, pessoas que dominam a engenharia de prompt, vão conseguir fazer o melhor contexto possível que vocês vão ver ali na frente nas dicas que eu tô dando, tá? Por que eu tô querendo dizer isso? Olha isso daqui, olha aqui, né? Tem momentos que a IA tá prestes a delirar e ele corta. Vou pegar um trecho aqui que eu peguei, que é muitos elementos na cena, tá? Então tem a questão aqui, ó, que vai ter o macaquinho no
ventilador, né? E aí, a hora que vai delirar, eles cortam a cena. Bruno, tudo isso é feito com IA? Tem o pós-produção, que a gente vai falar também. Não é 100%, né? Eles produzem todas as cenas com IA e depois faz uma pós-produção. A entrada humana de curadoria de prompt e o acabamento ainda são humanos. O miolo é que é feito com IA. Então olha isso daqui. Aqui, ó, esse macaquinho aqui, repara que ele vai delirar e eles cortam a cena, ó. Você vê, ele já corta a cena bem no momento em que ele tá aqui prestes a delirar do que vai cair aqui, ó, tá vendo? Nesse efeito aqui do ventilador, ó. Então, eles cortam a cena, muda para essa daqui, passarinho voando aqui, então é muito elemento para se trabalhar na tela, mas dá para fazer isso? Dá para levar esse nível? Dá sim, tá, gente? Então é uma propaganda muito bem feita, eles fizeram os recortes, tem a música de fundo rolando, que é o que eu sempre falo. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que a música de fundo é que amarra tudo. Então você sempre coloca uma música de fundo compondo as cenas para amarrar tudo isso, tá bom? Muito bem feito. Eu achei que tá incrível essa propaganda para destacar os produtos da Samsung e também o do Mercado Livre. E eu queria trazer para vocês um ponto muito legal aqui, que é como isso é feito. Então, muito bem. Fez o seu roteiro, criatividade humana, tá, gente? É muito importante ter o conceito humano. Pode lapidar o texto no ChatGPT, no Claude, no Gemini? Pode e deve. Mas você tem que começar com uma ideia humana. Uma vez que você tem definido todas as cenas, o que é importante? É importante você gerar estas cenas, tá? Como que eu gero essas cenas? Você pode gerar elas pelo Nano Banana, tá? Então você entra aqui, ó, no Gemini. Se eu entrar no Gemini, faz uma conta lá, ferramentas, criar imagens. Se você clicar no Pro, você vai utilizar o nível máximo deles. Na conta Free, você está limitado a 3 imagens por dia e ainda vem o selo da imagem aqui. Então, qual é a dica? Se você quer fazer no Free, você vai no Flow, tá? Entrando no Flow, aqui você pode entrar no Flow, clica aqui em novo projeto, tá? Isso na conta grátis você vai conseguir utilizar. Você vai selecionar criar imagens, ele automaticamente vai trazer o Nano Banana Pro, como você está vendo aqui, tá? E você tem, ele vai girando de 2 em 2, 0 créditos, tá vendo? E você coloca o prompt das cenas. Macaco entrando na casa, cena 1, cena 2, e vai gerando tudo isso daqui, tá? Cena a cena você vai gerando e vai fazendo a curadoria. A parte boa de gerar aqui é que já vem sem a estrelinha da marca d'água deles, tá? Dá para melhorar e acelerar um pouco alguns conceitos de otimização? Sim, tá? Então, quem é um Primer Premium, né, que me acompanha aqui nos canais, vamos lá conhecer o Primer Premium, tá? Olha só, GoIA Prime, todos os links, lembrando que todos os links estão na descrição aqui do vídeo. Essa é a nossa plataforma aqui do GoIA Prime. Já tem um novo conteúdo de fazer livros infantis, olha que legal. E aqui você tem o que tem no canal, algumas ferramentas free para você poder acompanhar. Quer ser membro? Clique em Seja Membro, porque ele vai trazer tudo. Não vai assinando não, lê aqui antes para ver se faz sentido para você, porque todas as nossas ferramentas usam módulos do AI Studio, ou seja, você vai utilizar a sua conta free do Google, utilizando a IA do Google para fazer para você, tá? Vai ser tudo aí, você vai conseguir gerar bastante coisa com ferramentas que vão agilizar a sua entrega. E uma dessas ferramentas, né, quando você clica em login aqui, você cai nesse painel que tem tutoriais em vídeo mostrando como funcionam as ferramentas para você poder salvar, fazer de sua, e conteúdos que são além. Eu falo muito isso, né? Então, por exemplo, se você tem aqui criando cenas incríveis, e eu super aconselho esse tipo de conteúdo, vem o antes. Como que eu construo uma cena? O que eu preciso pensar? Para aí sim eu ir para os módulos de IA. Isso a IA não te ensina, tá? E aqui a gente já tem a nova versão de geração de cenas que ele vai te ajudar a fazer várias cenas de uma vez só, tá? Então você clicou nele aqui, vai para o módulo do Google AI Studio. Se você é um Primer Premium, você clica aqui, você salva o seu app e agora tem uma novidade. Você consegue carregar e salvar o seu projeto, né? Então eu consigo clicar aqui no carregar e no meu projeto que eu tenho aqui, por exemplo, não, então eu salvei esse projeto aqui, ó, e eu consigo abrir ele aqui de volta, ó. Cliquei aqui, ó, ele vai puxar o prompt que eu utilizei, as imagens que eu gerei, tá? E os prompts que estão aqui. Então você consegue entender que ele refina esses prompts. Por quê? Porque aqui eu coloco a história, lembrando que para colocar a história aqui dentro, eu preciso entender de engenharia de prompt,
o básico pelo menos, o que, para que e como, e vai dando os detalhes, como esses daqui. Então, bora lá pro conceito que a gente fez, né? O que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa era da van, né? Então eu fui seguindo mais ou menos a mesma ideia lá, modifiquei um pouquinho só para você poder aprender. Cena ultra realista, a van amarela do Mercado Livre caminha por uma floresta e estaciona bem próximo a uma casa linda e maravilhosa que está no meio da floresta. Traga cenas da van fazendo seu percurso na floresta e que estaciona ao lado bem na frente da casa. Então, as IAs não têm bola de cristal. Você precisa dizer exatamente como você quer. Eu subi as imagens de referência, então eu fui na internet, procurei imagem da van, procurei imagem do macaquinho que aparece na propaganda e de uma caixa também do Mercado Livre para trazer como referência. Nesta aqui, né, eu subi a imagem, pedi para gerar em widescreen 16:9, pedi 4 cenas, ele deu erro ao gerar, acabou gerando só 3, mas para o contexto que ele estava trazendo de história, super funciona. Né? Então você tem a primeira cena aqui. Se você não gostar dessa cena e quer refinar, você pode alterar o prompt aqui escrevendo alguma coisa, tá bom? Você pode escrever alguma coisa aqui, manda em gerar. Se você curtiu, só visualizar e você pode salvar aqui essa imagem para já utilizar de sua. E eu super aconselho, se você gostou da estética e eu gostei do que ele entregou aqui, eu clico aqui em salvar e eu vou fazendo cena 1, cena 2, cena 3, até fazer tudo aquilo que eu trouxe para vocês de indicação, tá? Isso é importante. Faz todas as cenas como se estivessem no roteiro. Eu separei aqui em alguns painéis porque a história ela tem um arco, que é a van caminha, ok? Essa é uma parte da história. O entregador dá a caixa pro macaquinho, isso é uma parte da história. Então você está entendendo o racional que você tem que utilizar aqui? Que tem um contexto de história de várias cenas. Se você pegar qualquer filme para ver, inclusive essa propaganda, tem várias microcenas acontecendo, né? A van tá num ângulo, depois tá em outro, depois para na casa. Então isso é um ângulo, é isso que você vai ter que trabalhar. Agora é entregar. Toca a campainha, entrega a caixa, macaco pega a caixa, tá? Que é na historinha que eu tô contando aqui, tá? E eu abri um só com esse conceito aqui, tá? Mesma coisa, tá? Ó, fiz o prompt aqui de close-up. É importante, lembra que eu falei que você é o diretor? Você precisa entender um pouco de ângulos de câmera. E se você quiser saber mais sobre conteúdo, sobre ângulos de câmera, takes, fala pra mim que eu posso fazer um conteúdo exclusivo sobre isso, tá bom? E aqui, olha o prompt. Uma mão de pele morena, toca a campainha da casa. Eu vou trazendo toda a história como se fosse num livro mesmo, tá? Do outro lado da porta temos aqui o macaquinho. Então eu trouxe aqui, ó, a caixa do Mercado Livre, porque a mão que entrega a caixa, a IA sabe fazer. O macaquinho, eu preciso trazer referência aqui do macaquinho para ele entender. Que no Brasil, esse macaco na Amazônia se chama macaco de cheiro, tá? Então é muito importante a gente entender também até o contexto. Vocês vão entender o porquê que eu tô querendo trazer isso para vocês. Porque a IA pode delirar. Imagina se eu mando, faça um macaco de cheiro. Ela não vai entender, né? Pode fazer outra coisa. 3 cenas, widescreen. E aí ele trouxe campainha, entrega a caixa, macaquinho pega a caixa. Mesma coisa. Gostou? Salva e vai para a próxima cena. Como a próxima cena ela começa no fim desta, eu uso esta imagem para levar no conceito. E olha a qualidade, tá ótima. Macaquinho tá aqui, caixa do Mercado Livre tá aqui e é Nano Banana, não é nem o Pro, hein, gente? Então aqui tudo com o Nano Banana, porque esta ferramenta te ajuda e muito a fazer aqui as suas entregas. E aqui o desfecho, tá? Que é aí eu já subo 3 elementos de uma vez. A casa, que como eu falei, terminou na cena final, então tenho que ter ele aqui. O macaquinho de novo, a caixa do Mercado Livre e eu contextualizo, né? Que mantenha o cenário, eu peço isso aqui para ele, mantenha o mesmo cenário e tamanho dos objetos e animais, tá? Então ele interpreta isso e guarda essa informação. Nessa cena realista, temos uma visão de câmera, de take dentro da caixa, que é considerado chamada de POV, tá? Que sempre quando você quiser fazer de um lugar diferente, você fala, olha, o ângulo da câmera POV é dentro da caixa, que você vai entender que ele vai fazer algo exatamente assim, ó, de dentro da caixa, tá? Então você tem que dar alguns direcionais para IA entender. Ela não vai saber que você quer esse ângulo de dentro para fora, você precisa especificar. E ele fez as cenas como eu imaginava, eu acabei nem utilizando esta cena aqui dentro da propaganda, porque já dava o suficiente, tá? Tenho todas as imagens?
salvo essas imagens como eu quero, e aí eu posso animá-las, né? Essas imagens aqui, elas podem ser geradas tanto ali, como eu falei para vocês, pelo Flow quanto pelo Gemini, cena a cena, então é um pouco trabalhoso, porque você vai ter que gerar uma, fazer o prompt para gerar outra, e tem que ser prompts assim, ó, rebuscados aqui. Então nessa ferramenta eu trago um contexto, trazendo um direcional, mas o resto ele faz aqui, e depois você pode até acertar algumas coisas que você queira aqui dentro, tá? Salvou? É hora de dar vida. Se você for trabalhar profissionalmente, eu aconselho você a utilizar uma conta paga, porque tudo que você constrói é seu. Dá para construir no Grok.ai, mas eu não gostaria que você pudesse fazer isso para ganhar dinheiro. Se você for no Grok, ele vai te entregar, mas na conta free você está utilizando a IA para fazer isso, tá, gente? E eu posso entrar em vários níveis com você sobre esse sistema. Outro dia eu estava num projeto de fazer um cantor virtual e eu pedi um prompt e saiu a cara do Timóteo. Tem conteúdo no curso aqui, no canal, que saiu o Timóteo lá, o Timoteu, né? O ator Timóteo. Timoteu, que fez Star Wars, fez um monte de coisa aí. Saiu a cara de Star Wars, não, Duna, oh meu Deus do céu. Saiu a cara dele e eu não pedi ele e veio, tá? Então até minha esposa falou: "Nossa, tá a cara", e foi por meio de prompts. Então tudo que você usa em ferramentas grátis, cedo ou tarde, você pode ver a sua criação na cara de alguém. Então é importante você pagar uma ferramenta para você ter o conteúdo de forma profissional. E para a gente chegar nesse contexto de forma profissional, olha só, eu usei o Flow, como vocês viram ali, né? Então eu abri uma nova ferramenta dentro do Flow, como vocês viram, né? Super simples, se você já gerou as imagens, você pode gerar as imagens de graça dentro do Flow, mas lembrando que ele vai ser utilizado para isso, tá? Eu clico em novo projeto, tá? Dentro desse novo projeto ele vai abrir um painel, eu escolho a opção aqui, ó, de frames para vídeo, e ele vai trazer esse painelzinho aqui. Vou deixar no 3.1, View 3.1 Fast, clico aqui para deixar em paisagem e eu quero só uma resposta. Se eu aumentar o número de respostas, vai gerar mais vídeos e vai consumir os seus créditos. Cada vídeo gerado na conta paga, você gasta 20 créditos, tá? Então é melhor não. E aqui, ó, você sobe as imagens que você gerou, tá? Então tudo aqui você vai subindo, tá vendo? Eu subi todas as imagens aqui e trouxe uma resposta muito parecida com essa. Lembrando que como eu vou pegar takes pequenos, eu sempre aconselho todo mundo que segue no IA Prime a fazer prompts em inglês, mas eu quero cenas pequenas, então pode ser frases em português, porque ele vai gerar o vídeo e eu corto esses vídeos porque eu vou pegar pequenas cenas. Olha o prompt aqui, foi direto, tá, gente? Você está vendo aqui, ó, que foi um prompt só, gerando com qualidade master, né? Ó, ângulo de câmera travado no carro. Lembra que eu falei que é importante você entender isso? Ele trava o ângulo no carro. O carro está dirigindo na estrada. Era só isso que eu queria. Subi uma nova imagem, né? Cliquei aqui, subi uma nova imagem e peguei o prompt aqui, ó. Esse daqui. Carro do Mercado Livre atravessa a ponte. Câmera está estática na ponte. Não acompanha o carro. Por quê? Porque eu quero ver o carro fazendo esse negócio assim, ó. Entendeu? Então é isso. E aí ele me gerou essa outra cena, tá? Esta cena aqui era uma cena complicada, então eu precisava fazer um start frame e um end frame. Isso é muito comum para você ter um maior controle da cena, e essa dica vale ouro. Então eu peguei uma cena inicial sem o carro, tá? Então você pode pedir esse tipo de edição dentro do Flow, tá? Então aqui, ó, eu subi a imagem com o carro e pedi para remove yellow van from the scene e ele me fez essa imagem. Salvei, vim pro cara aqui, coloquei start frame essa imagem, end frame esta imagem. Então tem as duas aqui, tá vendo, ó? Tá sem carro, tá com carro e aí eu falo, ó, olha o prompt que eu utilizei aqui para vocês verem. Cena com câmera estática, a van amarela vem de trás da casa e estaciona na cena final. Na cena final, estaciona na cena final, entendeu? Que significa que é o último frame. E aí acontece isso daqui. Esse é um exemplo aqui, ó. Então você tem todas as cenas acontecendo aqui em cima da ponte também, ó.
Dá até para você acelerar depois, porque ele está passando devagarinho pela ponte. É cuidadoso, né? Os entregadores do Mercado Livre são cuidadosos. Campainha, tá? Então, todas as imagens estão aqui, ó. A cena começa sem a mão surge e toca a campainha, tá? Então eu trago muitos daqui. E às vezes eu peço um prompt de sem música de fundo, apenas sons de efeitos sonoros, porque às vezes ele pode colocar uma musiquinha e eu não quero, tá? A caixa sendo entregue pro macaquinho, ó. Tá vendo como fica realista? Só uma imagem não tinha. E aqui, olha que engraçado. Quando eu trouxe isso daqui, ó, lembra que eu falei que é importante você entender um pouco de inglês? Câmera estática, as mãos entregam a caixa para um macaquinho, que em inglês é o Squirrel Monkey, tá? Squirrel Monkey, que é o nome dele em inglês, para conseguir entregar. Se eu trouxesse macaco de cheiro, talvez fosse delirar. As mãozinhas pequenas pegam a caixa das mãos humanas. É uma cena de entrega com câmera fechada. E assim eu vou fazendo todas as cenas, até você gerar uma a uma. Fiz as cenas, clico aqui, ó, e vou em baixar em resolução ampliada de 1080p. Gerei todas essas cenas, você vai salvando elas como cena 1, cena 2, cena 3, porque depois que elas estiverem prontas, você pode ir num Canva, pode ir no CapCut da web, pode ir no CapCut software de graça, que é o que eu fiz aqui, tá? E eu joguei todas as cenas aqui, ó, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, todas elas aqui para compor. Lembra que eu te falei da música? Aqui, ó, é a mesma música, só cortei porque ela era muito longa para fazer um fade aqui, tá? Então é a mesma música do início ao fim para dar liga entre as cenas. Existe essa pós-edição. No meu caso aqui, como é só para fins educacionais, eu não trouxe locução, igual a propaganda não tinha, e eu trouxe só o logo do Mercado Livre fechando a cena aqui pra gente, né? Ó, que fica bonitinho aqui com o macaquinho festejando, tá? As cenas. Dica que eu dou, como a gente não usa todas as cenas, usa só pedacinhos, ó, repara que isso daqui, ele tem poucas cenas, não é nem 8 segundos como foi gerado, é pouquinho, pouquinho, pouquinho. Aqui eu também acabo acelerando, ó, para dar uma impressão melhor. Ele estava aqui, eu trouxe ele para cá, tá? Então eu faço isso em várias cenas aqui para trazer um dinamismo para a cena. Quanto mais cortes rápidos, igual a que tinha no Mercado Livre, melhor fica a cena, tá? Se às vezes você precisa dar um impacto maior, você pode criar uma transição de cena, como eu fiz aqui, ó. Eu apliquei uma transição de cena, que você vem em transições, escolhe a melhor que compõe para o que você está construindo e coloca aqui, bem como eu coloquei aqui também, ó. Para ele pegar o likezinho aqui, tá? E aí vem fechando a cena e aparece Mercado Livre. Eu poderia falar que o Mercado Livre entrega em qualquer lugar, entrega até uma luvinha de like para o macaquinho de IA. Deixa o seu like. Então eu poderia falar uma coisa dessas com IA. Se você quiser aprender sobre voz sintética, fala para mim que eu posso te dar uma aula sobre isso, tá bom? Mas essa é a propaganda e o resultado final você vê aqui na tela agora. E aí, o que você achou? Gostou? Curtiu? O vídeo tá grande, mas tem muita informação para você aprender, hein? Eu achei que esse vídeo ele atende e ele é só um norte para você se basear para fazer coisas maiores. Manda sua opinião, tô te esperando aqui pra gente resenhar junto e também no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida. Tchau, tchau.